Paulo é uma pessoa assim, muito amiga, muito amável com todo mundo, com a gente que é a gente, com os netos, né? Com todo mundo, com o pessoal da casa mesmo aqui. E é uma pessoa tranquila, uma pessoa saudável, passava muita coisa boa pra gente. Ele sempre conviveu muito bem com a esposa dele, né? Ela também com ele, por causa disso também, que eu acredito que seja, né? Ele é um exemplo de vida pra gente. Quando meu pai faleceu, eu cheguei pra ele e falei com ele: vô, agora o senhor é o meu pai, sim. Porque Deus me deu a prioridade de ter 2 pais e 2 mães, porque eu não considerava ele uma pessoa distante, ele era como um pai pra mim. Então, o senhor é o meu paizinho, eu já te tomo bem, pode ser? Ele engoliu, encheu os olhos de lágrimas e me permitiu ser pai. Então eu brincava: paizinho, chamava ele assim quando nós estávamos juntos e tal. Eu falava sempre no ouvido dele a hora que eu ia despedir. E ele me acolheu como filha, sempre, com todo o amor desse mundo. Ele sempre queria nos ver juntos, ele criou essa família com muito amor, ele fazia questão de todos. Se alguém se ausentasse, ele estava lá querendo saber onde estava fulano, ciclano, com aquele amor, com aquela, né? Ele tinha um lado crítico também. Quando ele achava que alguma coisa não estava bacana, ele falava muito sincero. Os olhos dele eram de muita sinceridade. Então a gente conseguia ver isso a todo momento, né? Mas só deixou o amor que ele me deu foi muito grande. E isso vai ficar gravado para sempre dentro do meu coração. Nos meus aniversários, ele escrevia cartões e teve um dos meus aniversários que ele falou que eu era uma filha muito amada. Eu falo que, para nós, para mim, enquanto nora, eu não sei nem como agradecer a Deus dessa família, porque nós aprendemos muito, e é muito amor. É uma família iluminada. A gente costumava falar com ele e com a dona Dilce que o prazer que a gente tinha, que eu tinha, era do filho que eles me deram, do filho que eles criaram, porque é maravilhoso. Que, através dos ensinamentos deles, que se tornou a pessoa que é. Assim, foi um momento triste, mas que nós aprendemos muito. Quando ele esteve doente, primeira vez que ele teve que passar, teve um CTI 2 vezes parece, mas ele demonstrava pra gente, não deixava se abater. Quando ele estava em casa, antes dele ir a 2ª vez pro CTI, ele mostrava pra gente que a gente tinha que ter muita fé e que Deus sabia tudo o que estava acontecendo e que a gente acreditasse e que a gente confiasse. E é isso que ele passou, mostra muito exemplo pra gente. Eu acho que a época que eu cheguei, acho que ele já estava mais light, né? Então eu só enxergava amor nele, eu enxergava o amor que ele tinha pelos netos, pela dona Dilce, então nem se fala, né? Que era a deusa para ele. E sempre muito respeitoso com todo mundo, muito carinhoso. E ele sempre contou muito, assim, sempre que a gente vinha para cá, ele contava muito das histórias que ele tinha vivenciado na Índia, né? Na época do seminário, que ele viajou de navio, que demorava muito tempo para conversar com a mãe, que ele sentia muita falta da mãe dele. E, assim, uma coisa assim que me marcou muito foi que, assim, logo que eu comecei a frequentar, né, a família, assim, no começo de namoro, antes de eu casar, assim, até depois que eu casei um pouquinho mais, eu vim aqui no sítio e o seu Paulo estava sempre, assim, trabalhando, não parava um minuto no sítio. Então ele pegava o martelo e dava martelada, pegava machado, dava machadada. Eu achava aquilo, assim, uma coisa louca, porque como o senhor fazia aquele negócio todo, né? E como eu sempre morei em São Paulo, assim, minha vivência era outra. Eu não tinha esse negócio de enxergar as pessoas trabalhando muito em sítio, essas coisas. Então quando eu vinha, eu falei assim, nossa, como é que ele trabalha tanto? O São Paulo para mim era como um pai também. Uma vez que eu precisei, ele me ajudou, entendeu? Tenho consideração com ele, entendeu? Demais, entendeu? E senti muita falta dele, isso até hoje, porque geralmente quem ia para a roça com ele era eu.
Minha sogra, dona Dias, mesmo falava, sempre quando você está de folga, coincide nas quarta-feiras com o Paulo, ou sábado e domingo que ele ia para o sítio, nós estamos de folga com ele. Então ela ficava tranquila em casa, entendeu? Então eu tive uma amizade com ele muito boa, nunca me chamou atenção para nada, mas também nunca dei motivo, entendeu? Então a amizade que nós tivemos, né, ela foi muito boa, entendeu? Senti muita falta dele, como sinto a falta do meu pai também, entendeu? Porque era uma pessoa excelente mesmo, entendeu? Eu admirava mesmo, era a simplicidade dele. Eu falei algumas vezes que não me esqueço quando, chegando para visitar a família em Barroso, especialmente lá no sítio, quando o seu Paulo me recebeu com um beijo, coisa que ele só fazia com os filhos. Aí, na época, eu comentei com a Mônica, falei assim, agora sim, fui aceito na família. Isso já depois de casado, claro, né? Já tinha filhos. Por falar em filhos, o seu Paulo cuidou tão bem dos meus filhos e dos outros netos dele. Ensinava, brincava, lia, ria, contava piada, jogava, ensinava bilosca, ensinava baralho, jogos que traziam prazer e também, por que não, cultura, entretenimento. Falava sobre os animais, falava sobre a criação, falava sobre coisas que todos nós precisávamos saber e precisávamos ouvir. Um homem gentil, às vezes duro nas palavras, mas sempre com razão, viu? Sempre com razão. Ele tinha as convicções dele em termos de tudo, mas era um homem de um coração imenso, imenso. O bom é que eu já falei isso para ele. Eu havia falado isso para ele, não é só agora. Não é só agora, né? Não é só desse momento, porque triste seria se agora fosse somente de palavras, não tivesse havido atos e palavras em vida, que é o mais importante. Uma saudade sem fim. Muito obrigado. Ele, enquanto avô, era um avô muito carinhoso, assim, muito... Ele sempre fez muita questão de contar pra gente as histórias, de contar pra gente sobre a vida dele, de como que ele conheceu a minha avó, de contar pra gente do tempo dele no seminário, de contar a história da vida dele mesmo, de contar as histórias da fábrica, que foram vários anos, de contar da criação dos meus tios, da minha mãe. Então, era muito especial, assim, ter esse convívio. E ele, como avô, sempre foi. Ele fazia o possível para ser presente, né? Eu e a minha família, a gente não mora em Barroso. Mas ele sempre ligava pra gente nos aniversários. A gente ligava no Dia dos Pais, quando a gente não podia estar junto, né? Dia dos pais, dia dos avós, a gente ligava, a gente fazia o que a gente pudesse pra estar junto lá com ele. No sítio, pra gente passar esse tempo junto, então eu lembro sempre muito dele no sítio, mexendo numa planta, cuidando de algum dos cachorros. Ele sempre foi um avô que ensinou muito, sabe? Ensinou sobre a vida. Uma coisa que eu lembro muito, lembro sempre, é ele amaciando laranja. Ele, quando eu era pequena, né, não conseguia. Eu não descascava a laranja sozinha, não partia a laranja sozinha, e ele fazia isso. Ele partia a laranja, me dava a tampinha, né, aquela partezinha de cima, pra eu chupar primeiro, e eu lembro muito das mãos dele amaciando a laranja pro caldo, né, pro suco da laranja sair e eu conseguir chupar mais fácil. Pra eu conseguir ter o suco da laranja mais facilmente mesmo. Então, eu tenho muitas memórias especiais com ele, e ser neta do Paulo Terra é um grande privilégio e é uma honra ser neta do Paulo Terra. É claro que eu sinto muita falta da presença física dele. Eu sinto falta de receber as rosas que ele dava. Eu sinto falta de digitar os textos dele pro jornal junto com ele.
Sinto falta dele dizendo que eu estava fazendo exercício ilegal da medicina por ainda não ter formado. Mas mesmo assim, insistir em assisti-lo, em examiná-lo, em participar como podia do cuidado da saúde dele. Eu sinto muita falta disso tudo. Mas ele tá aqui. Todos os dias, a todo momento. Ele sempre se faz presente. E eu me sinto na obrigação de levar tudo que ele nos ensinou em frente. Então, desde que ele fez a passagem dele, eu comecei a escrever mais, eu comecei a olhar com mais cuidado, com mais carinho para os meus pacientes idosos que eu encontro durante a minha graduação. Eu comecei a ver as flores de uma maneira diferente. E até a minha forma como eu me relaciono com Deus e com os meus familiares mudou depois que ele se foi, porque a gente aprende a valorizar muito mais os exemplos que ele nos dava em vida. Com certeza é uma inspiração de como ser um pai, de como ser um avô, em todos os sentidos, assim. Ele acho que se tivesse que definir Paulo Terra em uma palavra, seria inspiração, assim. É um orgulho, assim, honestamente. Desde poder ter o sobrenome e carregar o legado dele pra frente, até só de poder ter convivido com ele esses 20 anos que eu convivi, de poder ter os aprendizados com ele, tudo isso, é um orgulho e com certeza uma das maiores felicidades da minha vida, assim, de poder ter aprendido com a pessoa fenomenal que ele era. Bom, o meu avô Paulo Terra foi um homem que acho que à medida que os netos foram chegando na vida dele, ele foi se amolecendo como homem, né? A gente sempre ouviu dos nossos pais falando, meu pai, dos meus tios, falando que o meu avô era um homem muito bravo, muito enérgico, que cobrava muito, né? Dos filhos. E como avô, assim, ele era completamente oposto disso. Sempre foi um homem muito manteiga derretida. Acho que o que ele teve no relacionamento com minha avó, de carinho, de afeto, era com os netos. Então, assim, eu me lembro apenas de uma vez que ele ficou muito bravo com a gente, ele foi até aqui, porque a gente subiu na janela, no quarto que tem a janela, e não sei se a gente estava empurrando a grade, alguma coisa assim, só. Mas, assim, a única lembrança que eu tenho. O resto é lembrança de carinho, dele passando bigode na gente, com aquele afeto grande mesmo. Então, assim, como avô, ele foi um homem carinho. É a palavra que eu acho que define melhor. Bom, o meu avô, ele criou uma cultura de que todos os netos primogênitos, ganhariam uma poesia quando nascessem. E eu não sou primogênita, né? Então, pra mim, o que me marcou foi o meu aniversário de 15 anos, que foi quando eu ganhei um acróstico dele, foi lindo, eu tenho um quadro, que foi, naquele momento eu fui presenteada com um grande bem, que é uma poesia, né? Não foi uma poesia, foi um acróstico, mas foi muito especial. E além disso, na minha formatura também, na minha graduação em arquitetura e urbanismo, durante o curso e depois de graduada, ele sempre fazia questão de relembrar aquele título que eu tinha ganhado. Então, assim, sempre muito sensível com relação a esse detalhe da educação, esse detalhe de ver as pessoas crescendo e alcançando sonhos nesse sentido, assim. Eu acho que desde muito novo, e a gente sempre carregou não posso chamar de fardo, mas de responsabilidade de ser neto dele, mas que às vezes eu nem compreendia tanto o porquê. E com o passar do tempo a gente vai percebendo esses detalhes, né? Porque aquele homem firme, de pulso, que era o professor Paulo Terra, que todo mundo conhecia, e que às vezes quando... é filho de quem? É neto de quem? Eu sou filho da amiga, do Vicente, neto do professor Paulo Terra, todo mundo tinha lembrança daquele professor bravo, né? Seu avô já me deu balão, seu avô já me puxou a orelha no colégio.
mas que eu tinha uma visão completamente diferente dele, porque sempre foi o meu avô, um avô querido, amoroso, que sempre tinha bala no bolso da camisa, que presenteava a gente com poemas nas datas especiais. Eu cresci coladinho com eles, né? Eu falo que isso foi uma dádiva, tanto com ele quanto com a vovó Didi. E o quanto isso foi bom, como que eles foram exemplos dessa cumplicidade, do amor, da vida a dois, e que lá no fundo deixa essa vontade de a gente seguir esse caminho. As lembranças dele, ele declamando a poesia da Estrada do Amor, eu era como um pássaro sozinho, sem lar e sem abrigo. Que coisa mais linda, poder conviver e receber esse amor tão lindo dos dois. Eu falo que essa dádiva de ter nascido e crescido coladinho com eles é uma coisa maravilhosa, que eu não tenho do que queixar, que são só lembranças muito boas. Ele era um avô desses que a gente vê em filme, desenho, história. É um avô que estava sempre lá com um abraço gostoso, te esperando, cabelo branquinho, bigode branquinho, sempre sendo muito gracinha. E quando ele estava junto com a minha avó, eles eram o casal mais fofo de todos. Então, o meu avô de verdade era um avô desse do imaginário mesmo. Então, Paulo Terra como avô era essa idealização, mas que estava presente na nossa vida. Para mim, ele era carinho puro. Ele era carinho, atenção, ele sempre se preocupava com os netos, assim. E comigo, assim, dessas memórias de avô que eu tenho com ele, é sempre dele levando a gente para ver os bichos lá do sítio, dar rapadura pros cavalos, quando a gente era pequeno, era tudo muito bom, assim, tudo muito história. Eu era perfeito. Eu resgatei uma gata, ela tinha alguns filhotes, eu tava procurando casa pros filhotes. E eu vi uma filhotinha muito linda que eu lembrei do meu avô. E aí nisso eu escrevi uma carta pra ele, falando que o nome da gata era Albertina, e dei a gata pra ele de presente. E eu sempre soube que ele gostava muito de bicho, só que eu não esperava que ele gostasse tanto da Albertina como ele gostou. Eles faziam tudo juntos, assim, ela assistia televisão com ele, lia, e o mais bonitinho pra mim é que toda vez quando ele ia deitar pra dormir, ele tomava um leite quente. E aí tinha que dar leite quente pra gata também, porque senão tava muito errado. E aí era isso, assim, esse amor dele com a Albertina representava muito o amor dele com os animais pra mim, e eu acho essa história linda. Eu ia pro serviço de manhã e ele vinha da casa dele ali por baixo. Aí nós encontramos na entrada da ponte. E ele falou de uma palestra que ia ter lá na fábrica de manhã, na entrada do serviço. E eu falei que já estava cheio com essas palestras, que a gente tinha muito serviço para fazer e que aquilo não levava a nada. Ele não falou nada, foi embora e tal. Aí quando nós chegamos lá da palestra, que eu sentei no primeiro banco, nos primeiros bancos, eu sentei, ele foi proferir a palestra. Aí a primeira coisa que ele falou foi justamente isso, que vinha para o serviço com um colega, um amigo nosso, e que esse amigo falou já estava cheio de palestra. E aí ele baseou a palestra dele naquele nosso convite. Mas a minha amizade com ele era tão grande que eu não sentia abalado e nem vermelhei, porque eu só de vermelhar, então nem vermelhei porque ele falou isso. Era um tratamento de pai e filho, numa época de hoje mais chegado, porque os pais antigamente não eram tão chegados nos filhos igual hoje mais, né? Mas ele foi uma aproximação muito grande, ele foi um pai realmente que foi um pai mesmo para mim de verdade. Um privilégio, sem dúvida, que vou levar para o resto da minha vida. O professor Paulo Terra, sensível, interpretou minhas carências, minhas angústias e me acolheu talvez como um pai. Eu perdi meu pai muito cedo e ele foi possivelmente um segundo pai. Aliás, ele fazia isso ao seu entorno com muita dedicação e me transmitiu conhecimentos e energia para a vivência daqueles momentos de grande desafio, de se firmar como uma pessoa que pudesse trabalhar, desenvolver e estudar. Todas as manhãs, principalmente as segundas-feiras, ele me chamava à sua sala e perguntava como era o fim de semana, como estavam as coisas,
Então eu disse a ele que tinha tido um convite para escrever e trabalhar na Rádio Correio da Serra, no jornal Correio da Serra e na Rádio Correio da Serra, pelo filho do então deputado Bonifácio Andrada, o hoje procurador da República, José Bonifácio Borges de Andrada. Paulo Terra viu naquele convite uma oportunidade de eu integrar a sociedade e fazer parte de um contexto que melhoraria talvez o meu relacionamento e eu poderia crescer como pessoa. Me incentivou, até me ajudou e era sempre uma fonte de informação e de auxílio para desenvolver meu trabalho. Agradeço a distinção de participar dessa modesta homenagem ao professor Paulo Terra e sinto imensamente agradecido à sua família, seus amigos e à grande comunidade, principalmente a comunidade cultural de Barroso, que em boa hora resgata a memória do professor Paulo Terra. Paulo Terra é um sentimento de gratidão. Ele foi meu chefe, aprendi muito com ele na minha vida profissional e um grande amigo. Com ele eu conversava qualquer assunto e a conversa com ele era sempre proveitosa, sempre proveitosa. Os exemplos, eu tenho muito em mente os exemplos que ele falava, que me contava. Ele edificou muito a minha vida, mas uma coisa que não dá para esquecer, Sr. Paulo Terra foi meu padrinho de casamento, né? Eu me casei em 85 e o convidei. Ele, Dona Dirce, foram os meus padrinhos. Sei o presente dele, tenho o presente dele com muito carinho, muito zelo. Então, assim, eu acho que acontecimento melhor do que esse, que não dá para esquecer, né? Foi ele ser meu padrinho de casamento. O amor divino que nos deu a vida, já nos deu vida há mais de 80 anos. O mesmo amor divino, neste ano, nos permite completar 60 anos de longa convivência conjugal. O caminho que juntos percorremos teve flores que o tornaram belo, mas entre elas também houve espinhos. Achamos gafanhotos bem famintos, em meio aos risos também houve prantos. O amor divino que nos uniu um dia, com laços permanentes de amor humano, nos concedeu a graça de ter filhos e de os ver crescendo, se tornando adultos, e de termos sempre o carinho deles e ainda ter o amor dos 12 netos. Durante nossa convivência juntos, foram muitos amigos que tivemos e solidários em nossos contratempos. Por tudo que de graça recebemos do amor, divino nos uniu em nosso amor humano. Nós damos graças ao Senhor da vida pelos nossos 60 anos de casados. Se pudermos pedir mais uma graça, é isso que pedimos, que no tempo de vida que nos resta, sigamos juntos em mútuas alegrias e juntos sejamos solidários quando a tristeza bater em nossa porta. Para Didi, como ele chamava Dona Dilce, com meu amor 60 anos mais velho, do seu Paulo. Muito bonito.